dia, amigos do terceiro ano. Estamos aqui para a nossa segunda aula de recuperação. Então, hoje está programado para nós estudarmos o Reported Speech. São duas partes. A primeira parte é a voz Reported Speech na forma afirmativa e a segunda parte, o Reported Speech na forma interrogativa e imperativa. Só lembrando a vocês que nós temos lá na página do AVA dois exercícios. Um exercício de voz passiva e um outro exercício de Reported Speech. Muito bom para a nossa revisão da prova. Então, nós temos esses dois exercícios. Eles serão corrigidos no dia 14 de dezembro, que nós temos uma aula dupla que vai de 10h50 até o meio-dia, na véspera da prova. Então, hoje nós temos Reported Speech e falsos cognatos, e na aula do dia 3 de dezembro, que ocorrerá de 9h30 às 10 horas da manhã, nós teremos futuro perfeito e preposições logo em seguida. Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito do Reported Speech, que é uma matéria que está no nosso livro, texto na página 41, no capítulo 3. Para dar início à nossa aula, eu tenho uma citação de William Shakespeare na sua obra Julius Caesar. Nessa obra, há uma frase célebre: I came, I saw, I conquered, do latim vini, vidi, venti. Então, I came está no passado simples. I saw, I conquered também. Na hora de fazer a transformação para o Reported Speech, nós temos Julius Caesar said that I came, he had come, no passado perfeito. Ele tinha vindo, he had seen, ele tinha visto, I conquered, he had conquered. He said, I need to work late today. Need está no presente simples. Então, na hora de fazer a transformação, he said that he needed to work late that day. Today, hoje, that day, naquele dia. He said, I met Sue yesterday. Met, passado simples novamente. Encontrado. He said that he had met. Ele tinha encontrado Sue the day before, no dia anterior. She said, I will go shopping tomorrow. Futuro simples. Então, na hora de fazer a transformação, will se transforma em would. She said that she would go shopping the next day. Note que need, needed. Presente simples, passado simples. Today, hoje. That day, naquele dia. Met, encontrar. Had met, tinha encontrado. Yesterday, ontem, se transforma no dia anterior. Temos mais alguns exemplos aqui. She said, I am studying now. Am studying está no present continuous. Na hora de fazer a transformação, ela vai para o past continuous. She said that she was studying then. They said, we were eating 5 minutes ago. Were eating está no past continuous. Na hora de fazer a transformação, ela vai para o past perfect continuous. They said they had been eating 5 minutes before. They said, we have finished our task. Have finished está no present perfect. Na hora de fazer a transformação, ela vai para o past perfect. They said that they had finished their task. Mais alguns exemplos. She said, I have been studying English for 7 years. Está no present perfect continuous. Na hora de fazer a transformação, she said she had been studying English for 7 years. Had been studying é no past perfect continuous. Mark said, we had gone there before. Mark said they had gone there before. I said, I can arrange this party. Can arrange é um verbo modal. Na hora de fazer a transformação,
I said that I could arrange that party. Eu posso organizar a festa, eu podia organizar a festa. Must have também é um verbo modal. Na hora de colocá-lo no reported speech, o passado de must utilizamos had. He said, I must have a computer to do my job. He said that he had to have a computer to do his job. She said, I may open the window. May open? She said that she might open the window. Uma consideração final: nem sempre é necessário fazer a mudança verbal. Como, por exemplo, nós temos he says, I live in the suburbs. Você pode continuar. Se a situação continua no presente ainda, se ele continua morando, você tem certeza? He says that he lives in the suburbs. Por hora é só. Muito obrigado, pessoal. Direto. Vamos iniciar com as formas interrogativas. Há duas formas diferentes, as yes or no questions e as WH questions. As yes or no questions são aquelas perguntas simples que você responde simplesmente sim ou não. E as WH questions são aquelas que possuem palavras tais como what, where, when, why, etc. Primeiramente, as yes or no questions. Usamos as palavras if ou whether. She said, does this restaurant accept credit cards? Ela disse, este restaurante aceita cartões de crédito? Ela perguntou, she asked if that restaurant accepted credit cards. Ela perguntou se aquele restaurante aceitava cartões de crédito. No segundo exemplo, he said, do you like coffee? Ele disse, você gosta de café? Então, no discurso indireto, ele me perguntou se eu gostava de café. No terceiro exemplo, my friend asked me, did you go to the party last weekend? Meu amigo me perguntou, você foi à festa na semana passada? No discurso indireto, meu amigo me perguntou se eu tinha ido à festa na semana passada. Agora, vamos abordar as WH questions. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Ele me perguntou o que eu estava fazendo lá. Note que a inversão do sujeito com o verbo auxiliar na forma do reported speech desaparece. Where do you live? Onde você mora? Ela me perguntou onde eu morava. Note que o verbo auxiliar do ele não aparece mais no reported speech. How old are you? Quantos anos você tem? She asked me how old I was. Ela me perguntou quantos anos eu tinha. Agora vamos tratar do imperativo. Para se formar o imperativo no reported speech, usamos as expressões tais como os verbos ask, tell e order no infinitivo. Vejamos um exemplo. Dad said to us, come back before midnight. Meu pai disse para nós, retornem antes da meia-noite. Uma primeira forma de colocar no reported speech, meu pai disse a nós para retornarmos antes da meia-noite. Meu pai nos mandou retornar para casa antes da meia-noite. Dad ordered us to come back home before midnight. Meu pai nos ordenou que voltássemos para casa antes da meia-noite. Num outro exemplo, meu pai disse para nós, Dad said to us, don't arrive late again. Meu pai disse para nós, não cheguem tarde novamente. Dad asked us not to arrive late again. Meu pai disse para não chegarmos tarde novamente. Então, pessoal, é isso aí que nós temos sobre o reported speech na forma interrogativa e no imperativo. O próximo tópico é a respeito dos falsos cognatos. Falsos cognatos
são palavras que nos dão a impressão de ter uma semelhança com a língua portuguesa e um significado também. Nós temos os cognatos, que são palavras bem parecidas e com significado bem próximo da língua portuguesa. Por exemplo, admiration, provoke, facilitate, academic, são palavras bem próximas da língua portuguesa na grafia e no significado. Agora nós temos os falsos cognatos. São palavras bem parecidas com uma palavra na língua portuguesa, porém seu significado é totalmente diferente. Veja, nós temos, por exemplo, pretend versus intend. Pretend não significa pretender em língua portuguesa, significa fingir. E intend, que na realidade significa pretender em inglês. Nós temos she pretended to be a lawyer. Ela fingiu ser uma advogada. I intend to get a Christmas job. Eu pretendo conseguir um emprego para o Natal. Resume versus assume. Resume não significa resumir em português. Resume significa retomar. E assume significa presumir. We'll resume the meeting at 3 p.m. Nós vamos retomar a reunião às 3 horas da tarde. Let's assume they are not coming. Vamos presumir que eles não estão vindo. Actually versus nowadays. Actually não significa atualmente. Actually, na verdade, significa de fato. E nowadays, que significa hoje em dia, atualmente. I'm one of the few people who doesn't actually like champagne. Eu sou uma das poucas pessoas que realmente não gosta de champanhe. Who remembers those films nowadays? Quem se lembra desses filmes hoje em dia? Sympathetic não significa simpático, significa solidário. Attend não significa atender, significa frequentar. Push não significa puxar, significa empurrar. Pull, que significa puxar. Para uma lista mais completa desses falsos cognatos, consulte o nosso livro-texto na página 128. Nós temos um apêndice com vários falsos cognatos. Muito obrigado.